a todas! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal do Capitalismo Consciente Brasil. Eu sou a Juliana e este é mais um episódio da nossa websérie Capitalismo Consciente na Prática. E com quem será que eu vou falar hoje? Eu estava aqui nos bastidores com ela é super empolgada aqui, aí me empolgou aqui também. Eu vou falar hoje com a Laila Palazzo. Ela é facilitadora de processos em grupos e também é palestrante. Ela entrega soluções voltadas para cultura organizacional, desenvolvimento de líderes e times, conectando os negócios e pessoas com uma visão sistêmica, estratégica, criativa e sensível. Olha só que bacana. Em 2017, a Laila fundou a Laborama, que é a nossa associada aqui, nossa empresa startup associada aqui, e onde ela atua até hoje com gestão de projetos e facilitação. Vem cá, Laila, tão fofo, vem cá. Seja muito bem-vinda! Ai, obrigada, Ju, obrigada. Uma alegria poder estar aqui conversando contigo. Né? Já falei um pouquinho da minha vontade de te conhecer pessoalmente aqui nesse vídeo, né? Que assisto bastante os episódios que tu conduz. E uma alegria poder compartilhar um pouquinho dessa história aí, da minha história, da história da Laborama, com todas as pessoas que vão nos assistir daqui a pouquinho mais. Ai, que legal. Eu estou super empolgada também. Você também é uma simpatia. A gente ficou trocando uma ideia aqui nos bastidores antes de começar. E eu aqui, ó, já estou na pilha. Sabe o que eu queria te perguntar? Antes da gente ir para as perguntas que eu normalmente faço, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do seu trabalho, né? Dessa facilitação que você faz com times, com empresas. Conta um pouquinho mais, que eu acho que é bem bacana da gente trazer isso para o público. Maravilha. Então, acho que posso começar te contando uma história da onde que tudo isso surgiu, como que aconteceu. Eu sou publicitária de formação, eu sou especialista em marketing e comunicação e trabalhei por mais de 10 anos aí na área. Eu trabalhava muito no ambiente corporativo, né? Tive as minhas experiências. E em 2000, eu digo que essa história com a Laborama e com a facilitação, ela começou a surgir na minha vida em 2012, né? Eu atuava no mundo corporativo e tinha uma gestão que olhava muito para a forma de liderar baseado, não digo nem nas coisas o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o negócio, né? Mas naquilo que era melhor para si. Então, uma gestão que era muito voltada para o seu próprio ego, né? O que isso vai trazer de benefícios para mim, como que isso vai olhar, como que isso vai me fortalecer, e aí o resto era muito consequência. E eu olhava aquilo e pensava, isso não tá legal, né? Via o que acontecia, como as coisas reverberavam à volta, e aquilo me chamava muito a atenção, né? Não só pela postura daquela liderança, mas também pelo impacto que isso tinha na vida das pessoas que trabalhavam, né? Naquela equipe junto comigo e tudo mais. Em 2014, eu digo que em 2012 essa coisinha me fisgou, assim, né? Esse olhar me fisgou, e em 2014 isso voltou para mim com muita força, né? Também trabalhando dentro do ambiente corporativo, numa empresa que investia muito em cultura, que tinha um programa de cultura fantástico, né? Mas como eu digo, assim, aquilo tudo era sustentado por um prego na parede, né? Porque o programa era muito legal, tinha diversos incentivos e espaços de desenvolvimento, mas as coisas não aconteciam, né? Aquilo ficava lá na parede, estimulando as pessoas a participarem daquela cultura, mas de fato as ações, aquilo não se transformava em comportamento. E de novo isso me chamou a atenção. Eu digo, mas vem cá, o que acontece que tem processos bem desenvolvidos, que tem aqui um incentivo, algo maior que está dizendo que as pessoas precisam ser orientadas por outros comportamentos, por outras skills, e ainda assim as coisas não acontecem, né? E aí eu comecei a me dar conta que para a cultura acontecer, para de fato, não só quando a gente fala de cultura organizacional, mas quando a gente fala de processo, de resultado, isso tudo passa muito pela forma como as pessoas se relacionam, né? E aí é claro que, como lá nesse outro exemplo que eu mencionei, tem muito de como a liderança bate o bumbo, né? Qual é o tom que a liderança traz para isso, mas também tem uma responsabilidade das pessoas, né? Do quanto as pessoas não questionam aquele ambiente, do quanto as pessoas entram naquela rotina de fazer as coisas daquela forma e o quanto isso é nocivo, né? Tanto para o ambiente quanto para os resultados e para coisas que poderiam ser muito potentes e muito legais e que aquilo acabava não acontecendo. E aí eu me dei conta do quanto a comunicação, que é a formação que eu escolhi, né, para como é a minha formação base de graduação, o quanto a comunicação é uma ferramenta muito potente
para transformar as relações e para transformar o impacto que os negócios geram em toda a sua cadeia, né? Em todo o seu sistema. E aí eu sou muito inquieta, né? Se eu pudesse trazer, eu sou bem inquieta, bem curiosa, e eu comecei a estudar ainda, né? Atuando dentro daquela organização, eu comecei a estudar outras coisas, né? Primeiro eu foquei no meu autoconhecimento, eu fui olhar muito para de autodesenvolvimento, né? Por que isso me incomoda, o que me incomoda, como que eu entendo coisas, né? Fui olhar para mim. E aí comecei a mexer em diversas coisas, assim, estudei neurociência, neurolinguística, fui estudar comunicação não violenta. Eu também tenho PNL practitioner, eu adoro PNL, neurociência, sou apaixonada, é muito legal. Eu gosto também, e fui indo, assim, né? Então, eu estudei comunicação não violenta, comunicação assertiva, até que eu me dei conta, em final de 2015, assim, eu disse, tá, eu já sei o que eu quero fazer, eu não sei o como, mas eu vou arriscar e vou fazer alguma coisa de diferente da minha vida. E aí eu pedi para sair dessa empresa aí em 2016, no início de 2016, e descobri o programa Germinar, né? Nisso de e agora como é que eu coloco tudo isso no mundo, né? Eu vi a entrevista dela, vi que ela falou sobre o Germinar, eu disse, que é Tenho que juntar tudo isso. Tenho que juntar tudo isso agora. Quer me perguntar? Continuo? Não, pode falar. Eu tô entendendo que é assim que surgiu a Laborama, que você juntou tudo. A Laborama, eu descobri o Germinar e falei, gente, eu preciso fazer isso. É aqui que a antroposofia fez muito sentido para mim. Eu disse, é aqui que eu quero encontrar o meu caminho do como, né? E aí fiz a jornada do Germinar. E no último módulo, a gente tem um desafio de fazer um plano de ação para 5 anos, né? E o meu grande sonho foi, então, criar a Laborama. A Estela, minha sócia, uma das minhas sócias, estava comigo. Eu falei para ela, Estela, descobri esse negócio, a gente precisa fazer isso juntas. O Germinar, ela foi, e aí a Estela, eu embarquei a Estela nesse sonho, né? Eu digo, vamos juntas botar esse negócio no mundo. E em 2017, então, nasce a Laborama, que é uma empresa, como tu já disseste, assim, uma empresa que trabalha com facilitação de processos em grupos e que olha muito para a cultura, para o desenvolvimento organizacional e para o desenvolvimento humano. Que legal, que trajetória maravilhosa. Eu fiquei super contente também de saber que a gente tem mais esse pontinho em comum aqui, além da nossa inquietude, da nossa empatia, desse ponto de programação neurolinguística. Eu acho fantástico a neurociência, sou apaixonada e, nossa, vou mergulhar mais aqui, né, nos trabalhos, né, nesse tipo de trabalho que você faz, para eu também crescer junto com vocês. Muito bom, vai ser uma troca muito boa. Conta com a gente. Com certeza. Ô, Laila, de vez em quando tá dando uma travadinha aqui, talvez seja a nossa conexão, mas eu tô te ouvindo super bem, tá? Eu vou seguir aqui. Tá, para mim tá tudo normal. Tá tudo normal para você? Então vamos lá, quem sabe faz ao vivo, né? Isso vou aí. Ficar quietinha aqui com a minha tela aqui para não ficar indo para lá para cá, para não travar mais. Então me conta por que a Laborama se aproximou do capitalismo consciente. Maravilha. Então acho que tem alguma também dentro dessa trajetória, né? Eu acho que foi logo. A Laborama nasceu em 2017, foi meu primeiro contato com o capitalismo consciente. Acho que o capitalismo consciente também estava nascendo. Eu lembro que vocês mandaram um e-mail, eu tenho até hoje na minha assinatura de e-mail pessoal ainda, né? O selinho lá de embaixador. De embaixador? Sério? Que legal! Porque fez muito sentido, assim, né? Mas eu acompanhava o movimento muito de longe. E aí, a trajetória da vida, né? A gente também foi ampliando a Laborama, ampliando o nosso conhecimento, estudando muitas outras coisas, segurança psicológica, bem-estar, tudo mais, né? E a gente foi pipocando no conhecimento e eu fui me afastando um pouco do movimento, mas sempre acompanhei de longe, assim, né? E aí, esse ano, no início desse ano, a Estela provocou a gente, né? De que o capitalismo consciente ia estar fazendo um evento aqui na região do Fórum, Porto Alegre, né? E se não fazia sentido a Laborama resgatar esse contato, então, né? E quem sabe a gente ser patrocinadora, se associar e tudo mais, né? Então, a gente olhou para aquilo e viu como uma oportunidade, porque eu acho que teve muito essa aproximação pela educação, né? O tema do evento era sobre a educação, como a educação é uma ferramenta para transformar o mundo, e a gente acredita muito nisso, né? Da importância do conhecimento e da comunicação do conhecimento e da educação como base para a transformação social que a gente precisa ter, né? Desses pontos que a gente está. Então a gente disse, bora, né?
E aí, nós somos hoje mais sócios, né? E eu e o Gui e a Laura, a gente disse, a gente topa, vamos embora, mas a gente quer mergulhar nisso, a gente quer entender, até para que a gente realmente coloque o movimento para dentro, né? Traga para dentro de casa isso, porque faz muito sentido para nós. Então, a gente foi juntos estudar, eu fiz a certificação. Você já fez, verdade. E para mim foi um presente, Ju, assim, porque eu quanto a gente tem afinidade com os pilares do movimento, né? Desde de que a Laborama nasceu, eu acho que a gente tem muito conectados os 4 pilares na nossa atuação, né? Mesmo sem saber ainda que eles existiam, né? Nós sempre fomos orientados para stakeholder, assim, então eu acho que eu trago um exemplo da nossa atuação em rede. A gente sempre disse que a gente gostaria de atuar em rede, então não necessariamente a gente precisa fazer tudo que a gente entrega, mas quem é que, quando a gente não sabe, quando a gente não tem força para fazer tudo, quem a gente pode chamar para estar junto, né? Quais são as oportunidades que existem e que existem outras empresas, outros facilitadores que podem atuar junto com a gente, né? Então a gente sempre foi uma empresa aberta para comunidades, né? Para ter outras pessoas em atuação, estabelecendo parcerias, né? Para que a gente possa somar no nosso conhecimento. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, né? E sempre que a gente fala com os nossos clientes, a gente escuta que um dos nossos diferenciais é que a gente pega junto com o cliente, sabe? Para nós, um projeto novo, a gente se aprofunda no cliente, a gente diz que a gente começa a trabalhar desde antes da gente fazer o projeto, que na reunião de briefing a gente já está trabalhando, a gente já está provocando, a gente quer entender, né? Então, os clientes nos reconhecem muito como essa parceria mesmo, né? Que eu acho que isso fala sobre orientação de stakeholders, que é um dos pilares do capitalismo consciente, né? Eu acho que... Te cortei rapidinho. Pode continuar, desculpe. Não, vai lá, pode ir. Você acha, dos 4 pilares, eu me arrisco aqui a dizer que o cultura, acho que, qual que você acha que vocês estão mais próximos, assim, se a gente colocar um percentual, assim, cultura ou orientação para stakeholders, eu estou na dúvida. Qual que você acha que vocês estão mais perto? Eu te diria que eu acho que é o propósito. É o propósito! Porque eu acho que o propósito maior, ele abarca todas essas outras coisas que a gente faz, né? Então, assim, quando a gente olha para essa orientação para o stakeholder mesmo, né? A gente, para os parceiros, a gente tem para todo mundo, né? Vamos fazer junto, que a gente ganha muito mais força, né? Ao invés da gente ser concorrentes uns dos outros, por que a gente não une forças? Porque a gente ganha, o parceiro ganha, o cliente ganha, todo mundo ganha, né? Então, acho que isso é muito do nosso jeito de ser, assim, né? Da própria questão do próprio cliente, do relacionamento com o cliente. Para nós, criar vínculo é algo que está muito na nossa essência, assim. A gente enxerga o cliente muito mais do que um cliente, né? A gente cria vínculo com as pessoas até pela sensibilidade do trabalho que a gente faz. Então, eu acho que isso diz muito ao que nos conecta para fazer, né, o que a gente faz todo dia. A gente diz, é óbvio que a gente precisa ter resultado financeiro no final das contas, que a gente quer crescer financeiramente. Isso está tudo certo, mas não é isso que nos move, né? Eu acho que tem tantas outras camadas que nos fazem brilhar o olho para a gente entregar o que a gente entrega. Então, acho que acho que arriscaria dizer que é o propósito. Arriscaria o propósito. Legal, muito legal. Eu vou inverter aqui a última pergunta com a pergunta 2. Eu vou pular a 2 e vou para a última. Depois que vocês se aproximarem, já que a gente está falando dos pilares e o assunto está bem quente aqui, depois que vocês chegaram perto, né, se associaram, começaram a trilhar aqui a jornada de associado, algum dos pilares você sentiu que teve que fazer alguma adaptação, mexer em alguma coisa internamente, falar, eu preciso melhorar aqui ou ali? Teve a autoavaliação de prática, vocês já responderam? Sim, a gente respondeu. Foi legal responder. Eu acho que tinha algumas coisas ali que, como, por exemplo, nós somos sócios, temos parceiros, mas a gente não tem funcionários, a gente tem uma estrutura um pouco diferente. Então, algumas coisas ali, a gente teve um pouco de dificuldade de responder na autoavaliação, mas, de qualquer forma, fazer esse movimento, startar o movimento, fazer a autoavaliação, para nós foi muito importante, porque a gente está num momento de olhar para dentro de casa. Então, acho que tem vários inputs de conseguir olhar para o nosso posicionamento, né? Então, a gente está num momento de trabalhar internamente, de olhar para a forma como a gente quer se reposicionar para o mercado,
na forma como a gente quer se comunicar com quem a gente fala, e até de resgatar aquilo, assim, de deixar mais claro aquilo que a gente acredita, né? Então, ter os pilares como base de inspiração para isso é algo que tá ali, né? A gente está pensando, a gente está, inclusive, nesse planejamento que a gente está fazendo, pensando como é que a gente vai encaixar o movimento, de que forma a gente vai conectar com o movimento. Ai, que legal isso. Que a gente faz isso, como é que a gente leva esse conteúdo para os nossos trabalhos. E eu acho que na formação, acho que fora os pilares, eu descobri algo que para mim assim foi que eu não fez todo sentido ainda mais, que foi a ODS 0, né? Que vocês pegam como a ODS da consciência e aí todos nós já fizemos o curso, a gente fez os workshops de DG que teve agora, e para mim muito sentido quando a gente fala de trabalho de desenvolvimento de líder, de cultura e tudo mais. Então, faz total sentido, né? Tem uma ligação enorme. Muito legal. Muito bom. E, Laila, conta pra gente aqui um pouquinho. Eu tô amando aqui bater o papo com você, super rico e energeticamente, inclusive, a sua energia, né, a aura aqui, tudo maravilhoso, eu tô adorando. Queria que você falasse um pouquinho para a gente das práticas conscientes da Laborama, para a gente inspirar todo mundo que está assistindo a gente aqui. Conta um pouquinho. Legal, acho que eu já contei, separei um pouquinho, né? Você foi separando, contando um pouco sobre as práticas internas que a gente tem, né? Então, por a gente ser uma empresa pequena no sentido de volume de gente trabalhando, porque a gente acaba trabalhando mais em rede, a gente acaba não tendo a líder, liderado, esses papéis estabelecidos, mas a gente cuida muito das pessoas que trabalham conosco, né? Então, desde a relação que a gente tem com os nossos parceiros que fazem contabilidade, financeiro, com os parceiros de outros negócios que trabalham com a gente, né? A gente tem o Edu, que não é nosso sócio, mas é um grande parceiro que trabalha muito conosco, e a gente tem sempre conversas muito abertas e muito claras, né? A gente não tem diferenciação de nós somos sócios, somos da empresa, a gente ganha mais, tu ganha menos, não, a gente estabelece muito uma relação ganha, assim, né? Quando a gente está internamente, a gente se questiona muito e está sempre se perguntando, né? Que mais de valor a gente pode entregar, o que mais a gente pode fazer. Acho que a gente tem práticas de escutar os nossos clientes agora nesse movimento todo aí que eu te contei que a gente está fazendo. A gente tem escutado os nossos clientes e a gente prefere fazer isso nós mesmos. Tem gente que diz, melhor contratar alguém para fazer uma pesquisa. Eu acho que é uma metodologia super válida, mas acho que para aquilo que a gente preza e por ter diálogos abertos e transparentes, a gente quer dizer que o cliente nos diga, né? O que a gente entrega de valor e o que mais a gente pode melhorar. Como a gente pode seguir entregando valor, né, dentro daquilo que a gente faz. Então, eu acho que são práticas, assim, que parecem um pouco óbvias, mas que eu acho que no dia a dia, às vezes, não são, né, e que o nosso negócio permite que a gente faça isso de um jeito próximo, humanizado, de um jeito conectado, né, que é aquilo que a gente preza, né? Então, a gente sempre diz assim, a gente amadurece, se desenvolve, mas o quanto a gente quer crescer, mesmo a ponto de que o limite para nós é o limite da gente ter que parar de fazer isso, né? Então, eu acho que esse contato, né? Eu não quero perder isso. Eu acho que isso é a essência do nosso negócio e é reconhecido pelos clientes, assim. Então, eu acho que isso é uma prática interna, assim, né? Um resumo de práticas internas. E eu trouxe, assim, 2 projetos que a gente fez para trazer como case, né? Um deles começou a acontecer em 2021. Eu digo naquela volta dos que não foram da Covid, que estava todo de 2021, vem a vacina, agora a gente vai resgatar, vai poder voltar a se encontrar, e quando vê, aquilo nos atacou de novo de um jeito muito mais próximo, talvez, e mais forte do que em 2020, né? E a gente começou a perceber o quanto as pessoas estavam assustadas e abaladas emocionalmente dentro das organizações em função daquilo que tinha, disso tudo, né? Então, desse baque de novo que a gente recebeu. E aí a gente teve um impulso de desenvolver um programa que se chama Respiro. Ele foi um programa que a gente disse assim, olha, a gente vai botar no mundo, nem que a gente doe para as empresas e para as organizações, e a gente, algumas rodadas de conversa a gente doou, inclusive para organizações não governamentais, né? Porque o nosso objetivo é apoiar nesse momento com aquilo que a gente tem de competência, né? Então, o Respiro, basicamente, eles eram rodas de conversa para que as pessoas pudessem olhar melhor para o seu bem-estar e para suas emoções, expressar aquilo para além da pauta do dia a dia, para além
Tipo, o que está pegando agora? Como é que eu estou me sentindo com tudo isso? E que a gente que legal. seguro para que as pessoas pudessem falar, né? E o projeto foi um sucesso tão grande, a gente fez em diversas empresas e a gente acabou empacotando ele de um jeito diferente para a Gerdau, que é uma grande parceira nossa. Nossa, onde também. Isso mesmo, isso Há mesmo. 3 anos já. Que legal. Muito uma empresa bom. que eu admiro muito, assim, que a gente também gosta muito. Esse projeto e a gente acabou empacotando de jeitos diferentes para levar para áreas diferentes, inclusive para times de gestores que estavam se preparando para fazer paradas de manutenção e de reforma nas unidades, que são projetos muito complexos, né? Então, como é que a gente abre um espaço de respiro para que as pessoas possam não só se preparar tecnicamente, como elas se preparam e com toda a questão de segurança que precisa ter, mas como é que a gente coloca no lugar da segurança também a gestão emocional, né? Então, abre um espaço para que as pessoas possam se preparar emocionalmente para aquilo que vai acontecer, que é algo muito grande, né? Então, a gente tem, e junto com outras ações que a Gerdau fez, né? Não só o Respiro foi uma parte delas, mas a gente tem pesquisas do quanto isso diminuiu o risco, diminuiu o acidente, que não tiveram acidentes, né? E o quanto as pessoas saíram mais fortalecidas, inclusive depoimentos de liderados dessas pessoas que falaram assim, nossa, né? Como meus líderes mudaram, a gente deu práticas, deu que legal. mensagens para as pessoas lerem todos os dias. Então a gente fez todo um trabalho ali, né, para que elas pudessem se desenvolver também nesse lugar, né? Sim, então, acho que quando a gente fala de cultura humanizada, né, de liderança humanizada, é também sobre isso que a gente está falando, né? Então, o Respiro é um exemplo. E o outro exemplo, assim, a gente fez um trabalho também bem difícil, assim, com um grupo de diretores, um comitê executivo de uma organização, né, onde tinha uma pessoa, a grande liderança desse grupo, né, era tido como aquela pessoa assim, essa é uma pessoa muito difícil, pragmática, não acredita em desenvolvimento, não, mas vamos lá, né? E a gente foi chegando, né, assim, perto, respeitando a história dessa pessoa, respeitando o lugar que essa pessoa tá. Não é fácil tu ser ser diretor, a gente não pode ser poéticos demais, né? A gente precisa ter um pragmatismo para que os negócios pudessem acontecer. E a gente conseguiu desenvolver um trabalho, né, com essas pessoas a ponto das pessoas lideradas, né, por essa grande liderança, trazer assim, olha, conseguir conhecer essa pessoa de um lugar melhor. Que eu jamais imaginaria, né? Então, quanto também humanizou as relações, o quanto as pessoas trocaram, se abriram, o quanto aquilo potencializou os resultados daquele grupo que se enxergava como par e não como time, né? E aí, fora todas as outras histórias que eu poderia contar, que tiveram com as famílias, das pessoas que se reaproximaram, pais se aproximando de que lindo. Né? A gente vai precisar marcar um outro dia para um outro episódio, a gente faz um capítulo 2. O que você acha dessa temporada? Gostinho, porque daí fica como um gostinho de quero mais para um próximo. Fica com gostinho de quero mais. A gente marca um próximo papo e você conta mais para gente. Pode ser, então? Vamos sim. Maravilhosa. Laila, super obrigada por esse tempo que você dedicou da sua tarde aqui gravando comigo para inspirar todas essas pessoas que estão assistindo a gente. Eu fico sempre muito contente quando o associado aceita o convite e está aberto, assim, com o coração aberto, igual você, de contar, né, tudo, desde o seu momento pessoal, o seu autoconhecimento, até como você construiu a sua empresa, como você lida com seus clientes. Olha, super obrigada, super inspirador. Eu adorei de verdade estar aqui com você. Eu também, Ju. Obrigada pelo espaço e que a gente possa sempre contar aí uns com os outros para movimentar as transformações que esse mundo tanto nos pede. Foi um prazer. Obrigada pela tua acolhida. Eu que agradeço mais uma vez. A gente vai ficando por aqui por hoje, mas a gente vai marcar um outro papo eu e você, hein? Fica aqui na agenda. E você que está assistindo a gente, olha só, se você ainda não conhece o movimento Capitalismo Consciente, é super legal. É super fácil de você entrar no nosso ecossistema e se associar gratuitamente. Todos os conteúdos que a gente faz aqui com o nosso objetivo de educação para ampliar a consciência. Então, de todo o público aqui da internet. Olha, eu até me perdi aqui na forma que eu estava falando. Meu cachorro latiu aqui, quem sabe faz ao vivo, vamos lá.
Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e aí, da descrição do vídeo, e você fica à vontade, será muito bem-vindo você entrar aqui no nosso ecossistema também. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita, clica aqui, inscreva-se, ativa o sininho para ativar as notificações. Toda semana a gente conversa com uma empresa diferente associada aqui no nosso ecossistema, e são episódios sempre muito inspiradores, como esse, como foi da Laila hoje, né, Laila? Então, vamos ficando por aqui. Um beijo e muito obrigada.